cidades, né? Geralmente é o cidade. Cidades, aí tem favelas, tráfego, né? É muito comum, principalmente, eu não sei vocês, né? Indústria, perfeito, Ilane. Muito de nós, né? Moramos em cidades grandes, em áreas urbanizadas. 86% da população brasileira mora em áreas urbanizadas. Então, nós estamos diariamente em contato com urbanização e a aula de hoje, tá? Gente, vou apresentar aqui para vocês, né, os meus slides, como sempre. Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu ver se está certinho, se está aparecendo para os senhores. Está aparecendo para os senhores. A aula de hoje é sobre espaço urbano brasileiro, tá? Esse é o nosso tema de hoje, espaço urbano brasileiro. E a gente tende, né, sempre olhar para o espaço urbano como um antagonista do espaço rural. E aí, nesse sentido, a gente pode ir trabalhando um senso comum de qual é a diferença entre o espaço urbano e o espaço rural. A Elaine, ela me respondeu uma coisa quando eu perguntei sobre o que era urbanização, que é bastante relevante, né? Ela falou assim, professora, desenvolvimento de indústrias. E, de fato, quando a gente olha para as cidades, a gente vê uma predominância de indústrias, a gente vê uma predominância de comércio, a gente vê uma predominância de prédios, a gente vê uma predominância de elementos artificiais, ou seja, elementos que foram criados pelo homem. Em compensação, no espaço rural, a gente tem mais o quê? Agricultura, pecuária. Então, perceba que uma das grandes diferenciações que nós temos entre espaço urbano e espaço rural é relacionado à economia, tá? Então, tem a ver aqui com a parte da economia. E a gente vai ver, né, um predomínio de elementos naturais, ou seja, aqueles elementos que são da natureza, tá? Então, isso aqui já pode ser para a gente, né, a composição de uma questão. Qual é a diferença, né, na paisagem entre um espaço urbano e um espaço rural? No espaço urbano, eu vejo muitos elementos artificiais, ou seja, eu vejo muitos elementos que foram criados pelo homem. Já no espaço rural, eu vejo muitos elementos naturais. Eu tenho ali uma predominância, né, quando a gente fala de economia, do setor primário. Vou até colocar aqui uma outra corzinha para vocês. Eu vejo uma predominância do setor primário. A próxima aula é sobre agricultura, tá? E aí, um ponto importantíssimo para a gente é entender o que de fato é a urbanização, tá? Ela vem da palavra urbanos, que significa relativo à cidade, mas nesse sentido, hoje a gente tem muito essa ideia de cidade como a sede de um município. E o município, ele pode ser uma área rural, pode ser um município rural, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa ideia de urbanização é crescimento da cidade, urbanização é cidade, porque senão a gente vai excluir a ideia de que existem cidades em áreas rurais. A palavra urbanização, ela, na verdade, é um processo que ela fala sobre o aumento da população que vive nas cidades, ao mesmo tempo em que eu diminuo a população que vive no campo. Vou explicar para vocês, vou desenhar. Antigamente, era muito mais fácil as pessoas viverem nas áreas rurais. Esse Rzinho aqui é de rural, tá? Era muito mais fácil as pessoas viverem nessas áreas rurais. Por quê? Porque o campo, ele tem uma função social, que é dar alimento. E aí eu posso ali plantar meu alimento. Eu posso nem trabalhar, né? Não trabalhar especificamente ali, CLT, etc., mas eu estou trabalhando ali do campo. Então, ele dá alimentos. Então, antigamente, devido a isso, devido à agricultura de subsistência,
devido à agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que eu planto para comer, aquela agricultura que eu planto, né, para sobreviver, as pessoas ficavam no campo. Só que, ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foram acontecendo, né, algumas coisas no campo que começou a expulsar a população. E aí, o campo ele começou a apresentar fatores repulsivos. Um fator repulsivo é aquele que repele, que tira, para, tipo assim, ó, mete o pé, tá? E um dos grandes fatores repulsivos do campo foi a mecanização dos campos. Antigamente, eu precisava, sei lá, de 20 pessoas para trabalhar na minha fazenda. Depois da mecanização dos campos, eu preciso de uma máquina e uma pessoa para operar essa máquina. Então, antigamente, eu empregava 20 pessoas. Agora, eu só estou empregando um. Então, 19 pessoas ficaram desempregadas. E qual é a grande solução da vida deles? Né? Ir para a cidade. Até mesmo porque a cidade, a área urbana, ela está começando o seu processo de industrialização. E indústria é emprego. Indústria é emprego. Emprego é fator atrativo. Tá? E aí, se eu tenho industrialização, eu tenho um fator atrativo. Se eu tenho um fator atrativo, as pessoas começam a ir do campo para a cidade, tá? Deixa eu ver aqui, que eu vi alguém. Fala, Juliana. Por que que na fazenda, no meio rural, tem poucos empregos para a população que mora na fazenda, por exemplo? Então, a maior parte das nossas fazendas, até uma aula da semana que vem, né? A maior parte das nossas áreas rurais, elas são áreas rurais que eu produzo alimento, eu produzo produtos que é para vender, é para fora. E esse tipo de estrutura é uma estrutura que demanda uma mão de obra muito qualificada, porque é uma estrutura que é muito produtiva, muito capitalizada. Então, grande parte da mão de obra que é necessária para esse tipo de agricultura, que é a agricultura comercial, que é a agricultura patronal, a população que é rural ela não consegue ser absorvida, porque é uma mão de obra menos qualificada. Então, o que ela faz? Ela vai para a cidade. Então, por que a gente não... você perguntou para mim, né? Por que não tem emprego nessas fazendas? Primeiro, é muito mecanizado tudo. Eu preciso de muitas máquinas. E hoje essas máquinas não precisam nem mais de pessoas para poder serem usadas. Eu tenho automatização. Tudo é automatizado, né? Então, é por isso. E aí, por isso que o campo, principalmente ali a partir da década de 70, se tornou um campo tão repulsivo, de expulsar a população. Por quê? Começou a mecanizar, a mão de obra humana foi substituída pela máquina, e quando houve a criação de postos de empregos, esses postos de empregos, eles exigiam o quê? Mão de obra qualificada. Exige um engenheiro agronômico, ou agrônomo, né? Exige um zootecnista, exige ali, né, existe uma mão de obra que é muito qualificada e que muitas vezes aquela população mais pobre do campo, ela não tem acesso a se qualificar, tá? Então é por isso, ok? Entendi. Tá? Gente, uma próxima questão de prova aqui que poderia ser para vocês é eles perguntarem dentro da urbanização quais foram, né, os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Né? Os fatores repulsivos de retirar a população do campo para ir para a cidade é a mecanização dos campos, o esgotamento dos solos. E um fator atrativo é a geração de emprego, melhor qualidade de vida, apesar que eu acho que no campo a gente tem melhor qualidade de vida, mas naquela época, né, a gente tem uma melhor qualidade de vida em termos de saúde, educação, etc. E, né, o emprego gerado pela industrialização. E aí, gente, começa a ter um processo de saída
das pessoas. As pessoas começaram a sair do campo e irem para a cidade. E aí, o que começou a acontecer? Começou a cidade crescer. Crescer, crescer. Isso é urbanização. É as pessoas saindo das áreas rurais, indo para as cidades. Então, a população que vive na cidade está aumentando, enquanto as populações que vivem nas áreas rurais está diminuindo, tá? Isso é urbanização, exatamente, tá? E uma das consequências, eu vi que já levantaram a mão, mas eu já vou abrir, tá, gente? E uma das grandes consequências da urbanização é crescimento das cidades. Então, as cidades vão começar a crescer. Só que no Brasil, crescimento da cidade, esse crescimento foi muito rápido, tá? Foi muito rápido. Deixa eu abrir aqui para ver o que vocês podem tirar dúvida. Quem quer? Marlene, Juliana? Falei assim, Jéssica, começou esse inchaço o pessoal do campo da cidade com êxodo rural, não foi isso? Exatamente. E aí muitas cidades cresceram de forma desordenada, e esse pessoal também chegando aqui na cidade não tinha trabalho, né? Teve a política do pão e circo, né? E aí aquele período da história que a gente sabe tudo, né? E assim, foi muito difícil. A gente tem que pensar que assim, não foi uma urbanização que ela foi criada, que ela foi organizada. Do nada, o campo se mecanizou, porque foi assim, foi num período de Guerra Fria, que os Estados Unidos vendeu muitas máquinas para o campo brasileiro. Nos mecanizamos de uma hora para outra, e aí, obviamente, a pessoa está ali passando fome, não tem emprego no campo, a solução dela, principalmente nordestinos, do campo do Nordeste, vai ser qual? Ir para o Sudeste atrás de emprego. E assim, foram milhares e milhares e milhares de pessoas chegando de uma hora para outra para a cidade. Essas cidades, elas não vão conseguir comportar essas pessoas em termos de trabalho. Não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter moradia para todo mundo. Então, quando a gente olha para as cidades brasileiras elas são hipertrofiadas. Há um inchaço urbano. Então, e a gente tem vários problemas associados a isso. Né? A gente não consegue se deslocar bem, tá? Então, assim, uma das grandes características da cidade brasileira, ela é ser inchada. Tem muita gente em um pouco lugar. E aí a gente vai ver as outras consequências, tá? Os estudos também fazem as pessoas sair da zona rural para a cidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos fatores repulsivos, fatores atrativos, né? A cidade, inicialmente, né, ela vai oferecer muitas vantagens. A vantagem é melhor qualidade de vida em termos de saúde e educação e a questão dos empregos mesmo, né, que vai ser o principal inicialmente, tá? E aí, a gente vai ver porque nas cidades tem faculdade, emprego, né? Isso, exatamente. População, por exemplo, da fazenda muda para a cidade para trabalhar, para estudar. Mas, incrivelmente, gente, apesar de ainda ser um fenômeno bem tímido, com a tecnologia, né, o campo ele já está bastante moderno, nas áreas rurais elas já estão modernas. Então, tem bastante gente já fazendo o contrário, indo morar nas áreas mais interiorizadas, porque tem menos violência. E é nesse sentido aqui que eu quero pegar as consequências para vocês, tá? Quais são as consequências dessa urbanização e dessa urbanização muito rápida? A gente acabou de ver que a urbanização brasileira, como fenômeno, ela acontece ali no início da década de 40, tá? Então, a urbanização brasileira, ela vai começar, vou botar aqui para vocês, ela começa a partir como fenômeno na década de 40, como um resultado da industrialização brasileira. E essa urbanização ela vai ser totalmente concentrada. Concentrada onde? No Sudeste. Mas não é em qualquer lugar do Sudeste. É concentrada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Professora, se você está me falando
que a urbanização brasileira, ela começa na década de 40, significa que não existia cidade no Brasil antes da década de 40? Não, gente, existia cidade no Brasil antes da década de 40. Eu estou falando desse processo de saída de pessoas do campo para a cidade de forma massiva. A gente já tinha cidade. E essas cidades, né, pretéritas do Brasil, elas estavam ligadas, por exemplo, à própria formação do território brasileiro. Se a gente olhar para as cidades do Nordeste, né, cidades litorâneas nordestinas, então Salvador, Recife, elas estão ligadas, por exemplo, ao processo de colonização e produção de cana-de-açúcar. Quando a gente vê as cidades de Minas Gerais, ou as cidades até mesmo de algumas áreas como Goiás, né, do estado de Goiás, vai estar ligada à mineração. Né? Por exemplo, Mariana, Tiradentes, Ouro Preto, Ouro Branco, já eram cidades, né, em Minas Gerais que já existiam muito antes do processo de urbanização brasileira. Estava ligado o quê? Ao ciclo aurífero. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro surge como grande polo do Brasil, né? Surge como grande polo do Brasil no processo de mineração, ali do ciclo do ouro para escoar o ouro para a Europa. São Paulo surge com a questão. São Paulo já era uma vila importante, né, ali no processo de capitanias hereditárias, mas se torna aí um grande polo de cafeicultura. Então, antes da gente ter urbanização, a gente já tinha umas cidades, e as cidades mais importantes já eram cidades do Sudeste. E aí, quando a gente tem a urbanização, vai ser concentrada no Sudeste. Porque no Sudeste, a gente está ali com a concentração de dinheiro, de capital e da política, do poder. Então, quando a gente olha para as cidades brasileiras, os grandes inchaços estão aqui no Sudeste. Né? Não sei, eu sei que vocês não estão no Sudeste, mas eu que estou aqui, né, no Sudeste. Está aqui, tá? Vamos lá, algumas consequências. A gente vai ter uma intensa metropolização, e é nesse sentido que eu quero que vocês diferenciem cidades de metrópoles. Professora, Oi? teve outro fenômeno também que foi a imigração alemã, japonesa para o país e tal, tudo isso influenciou também, né? Mas muitas vezes, principalmente as europeias, né? Elas foram mais para o campo do que para a cidade, inicialmente. Porque eles Isso. vieram trabalhar na cafeicultura. Então, Bem a gente está incentivado pelo governo da época até. Isso, exatamente. São vários motivos, né? Tem gente que especula que foi um motivo de embranquecer a população brasileira, de incentivar essa migração europeia, mas é um pouquinho antes, tá? Eu já estou falando de um fenômeno mais moderno de urbanização. Essas migrações, eu vou dar uma aula de migração para vocês. Essas migrações, elas foram inicialmente para o campo, para trabalhar nas lavouras de café. E aí, depois, a gente tem essa saída do campo para a cidade, tá? Quando os japoneses eles chegam no Brasil, eles já chegam, de uma certa maneira, para trabalhar, assim, numa estrutura um pouquinho mais moderna, não é tanto para o campo, tá? Mas, de resto, é mais para o campo. A gente está trabalhando aí com impactos na questão da agricultura, tá? Senhores, vamos diferenciar cidade de metrópole, cidade... como eu falei para vocês, a gente tem ali a ideia da sede do município. O município, ele é uma nomenclatura que a gente utiliza para gestão, tá? Então, quando vocês... Esse ano teve eleição, né? Então, a gente teve eleição para os prefeitos. Os prefeitos é aquele que gerencia, né? Ou tem ali a gestão do município, tá? Então, o município é a menor unidade administrativa que nós temos no nosso país. Já as metrópoles, elas são as cidades centrais. Elas são as cidades mais importantes, né, da rede urbana. Nas metrópoles, a gente vai ter as concentrações de pessoas, Geralmente, a gente vai dizer 1 milhão de habitantes. Para ser classificado como metrópole, geralmente tem que ter 1 milhão de habitantes, tá? Tem cidades no Brasil com 1 milhão de habitantes que não é metrópole. Mas por quê? Porque ele não, por mais que seja muito populoso, ele não tem ali aquela infraestrutura básica de metrópole, que é ser centros de saúde. Então, ter importantes centros, né, médicos,
hospitais, centros de educação, então tem universidades, tá? Vou dar um exemplo aqui de onde eu moro. Eu moro em Niterói, que é um município da região metropolitana, tá? E aqui em Niterói, eu tenho uma metrópole aqui do meu lado, que é Rio de Janeiro. E aí, Niterói é considerado uma metrópole, mas não tem 1 milhão de habitantes. Mas, assim, Niterói é uma exceção. Por quê? Tem centros de saúde, centros de educação, era a capital. Quando o Rio de Janeiro era a capital, né, do Brasil, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Então, montou tudo. Teve centro de saúde, centro de educação, tem, né, boa infraestrutura de transporte, de energia, mas não chegou a 1 milhão de habitantes. E aí, aqui, né, ainda na região metropolitana, a gente tem um outro município chamado São Gonçalo. São Gonçalo tem 1 milhão de habitantes, mas é uma área favelizada. Essa 1 milhão de habitantes foi por processo de segregação socioespacial, de segregação de periferização, assim, foi uma área de concentração de pobreza, né? Expulsaram-se os pobres do Rio de Janeiro e aqui né, das áreas centrais, e eles foram, então, deu um boom de população assim em São Gonçalo, mas eles não conseguiram, né, nesse processo de organização de população, ter centros de saúde, centros de educação, não tem. A infraestrutura de transporte é deficiente, tá? Então, a gente precisa entender que o processo de urbanização brasileira, ele passou pelo processo de metropolização, de transformar as cidades em metrópoles, tá? E aí, né, a gente tem diversas metrópoles importantes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Campo Grande, tá? Coloquei aqui para vocês os municípios com mais habitantes e que, de uma certa maneira, acaba trazendo para a gente também as maiores metrópoles que nós temos, tá? Então, ó, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal como os municípios, as cidades com mais habitantes. Então, aqui São Paulo tem 12 milhões, eu estou falando da cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, 6 milhões de habitantes. E aí, gente, o que acontece? Essas 3 cidades aqui, elas são as cidades mais importantes do país. A gente vai chamar elas de metrópoles nacionais. Ou seja, elas são cidades que vão conseguir influenciar todo o território brasileiro, tá? E São Paulo, principalmente. São Paulo é tão importante que ele vai ser chamado de a grande metrópole nacional. E isso é questão de prova para vocês. Qual das cidades brasileiras é conhecida como a grande metrópole nacional? São Paulo. Segunda questão para vocês. Dentre as opções abaixo, quais dessas metrópoles são metrópoles nacionais? Aí vocês já sabem, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. E Brasília, tá? Isso aqui, ó, já dei 2 questões de prova, acho super plausível da gente ter essas questões na prova. Professor, o que está abaixo das metrópoles nacionais? As metrópoles regionais, que elas não conseguem influenciar todo o território nacional, mas elas conseguem influenciar ali a região que ela está. Só tome cuidado que não é porque é uma capital que vai ser metrópole regional, tá? Vou dar o exemplo aqui, ó, de Vitória. Vitória é uma metrópole, mas não é uma metrópole regional, ela é uma metrópole local. Ela não consegue influenciar a região sudeste, tá? Professora, você poderia me dar um exemplo de como que uma metrópole nacional ela influencia o território brasileiro? Vamos lá, Distrito Federal, Brasília, é a capital política do Brasil. É onde, por exemplo, a gente tem a sede do Executivo brasileiro. É onde a gente tem, né, todas as questões políticas e da plenária do Brasil, STF, isso aqui. Então, é onde acontece a política brasileira. E aí, a política brasileira, ela influencia todo o território. Rio de Janeiro, conhecida aí como a capital cultural do Brasil. A gente conhece, a visão que a gente tem de Brasil, tanto dentro quanto fora, né, tanto internamente quanto no exterior, é uma visão do Rio de Janeiro. Ah, professor, mas você está falando isso porque você
é carioca, você mora no Rio de Janeiro, né? Agora não mais. Mas, não, gente, é verdade. Quando a gente olha, né, o Rio de Janeiro, ele é a capital cultural. E aí, tanto que a gente pode ver isso pelas questões agora do G20, a gente vê, por exemplo, com os principais eventos, né? Não somente G20, mas a gente teve Olimpíadas, a gente teve final de Copa do Mundo, quando a gente fala, por exemplo, de Brasil fora, vão falar do filme Rio, tá? É isso, é a capital cultural, de fato. E por que eu falo que até internamente? Pô, agora não tem muito isso, né? Mas antigamente tinha muita novela, né? A pessoa assistia muita novela. Agora eu acho que as pessoas assistem menos novela. E as novelas sempre passam no eixo Rio-São Paulo. E, assim, quase que predominantemente no Rio de Janeiro. Né? Ali no Calçadão, no Leblon, não sei o que, não sei o que lá, novela da Globo. Então, é uma visão que a gente tem de Brasil, uma visão do Rio de Janeiro. Raramente a gente tem uma novela que acontece em outro lugar, assim, sei lá, em Minas Gerais, no Nordeste. Quando ainda passa, ainda é mal feito, né? E São Paulo é a capital financeira. As multinacionais estão em São Paulo, a Bolsa de Valores do Brasil está aqui, tá? E é nesse sentido aqui que a gente vai ter essas 3 cidades, né, influenciando todo o território brasileiro. E aí, gente, eu vou dar um exemplo bem chulo, assim. Uma pessoa que está fazendo Enem e ela é lá da região norte. Poxa, ela pode ter... Quando ela fala, quero fazer medicina. Eu sei que ela pode querer fazer medicina ali na região dela e tal, mas o Enem, que é nacional, pode dar ela a oportunidade de ir para uma USP da vida. Não, acho que a USP não é do Enem. Mas é a FRJ da vida, tá? Que são, né, as principais universidades do país, os principais tecnopolos do país, tá? E é isso, ok? E aí, abaixo das metrópoles nacionais, como eu falei para vocês, a gente tem as metrópoles regionais, que elas estão ali influenciando a região. Por exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais é o segundo estado mais industrial do país, né? Então, Belo Horizonte é um grande centro comercial, um grande centro financeiro, né? Daqui a pouco, acho que Belo Horizonte está subindo aí para a metrópole nacional. Tem muita indústria, etc. Salvador, né? É uma importante Salvador, Recife, Fortaleza, são importantes metrópoles regionais dentro da região Nordeste, tá? Porque eles polarizam, então tem mais emprego e etc, tá? Então, o que a gente... Salvador caiu um pouco mais nesse último censo, professora. Mas é porque o que acontece em termos de indústria? Não, ela perdeu a posição dela para. Eu botei aí. Para Fortaleza. Fortaleza assumiu aquela posição dela, ela caiu e está quase. BH tá para passar Salvador agora. Mas você está falando caiu em relação ao quê? A população. A população. Mas a população não é que está diretamente relacionada à economia, né? Mas geralmente quando a gente fala sobre cidades, a gente está falando. Eu posso ter diminuição de população, por exemplo, o Rio de Janeiro teve diminuição de população, mas manter as cidades dentro de uma hierarquia urbana. Rio de Janeiro perdeu quase 500 mil habitantes, quase o tamanho de Niterói no último censo. Apesar que, né, a gente tinha uma projeção meio errada do Rio, né? Mas sim, está perdendo população. Mas, no caso, não deixa de ser uma metrópole regional, porque a questão da metrópole regional, ela não está ligada somente à população, ela está ligada a vários fatores, né? Centros de serviços, financeiros, de geração de emprego, de indústria, de centros de educação, de universidades, tecnopolos. Mas Fortaleza está crescendo bastante. O Tecnopolo de Fortaleza é um dos principais do país agora. Foi? Professor, eu só queria fazer uma colocação baseada no que o colega Elvis falou. Sim. Na comparação de Salvador para Fortaleza, um dos fatores determinantes que colocou Salvador atrás, não só de Fortaleza, como de outras capitais brasileiras, é também o índice de desenvolvimento urbano.
porque em vários aspectos Salvador ela é muito deficitária quando a gente vai analisar os índices de desenvolvimento humano. E isso a empurrou para detrás desses outros municípios nessa comparação. É isso que ele quis pontuar, eu acredito, porque eu vi matérias nesse sentido. E aí eu aproveito, ensejo, para te falar, dentro do que você está tratando sobre urbanização, esse IDH traz no bojo dessa discussão todos esses aspectos que está relacionado à urbanização de um município, professora? É uma pergunta. Eu vou só pedir desculpa, porque às vezes sai um pouquinho ruim o seu áudio. Você me perguntou se o IDH tem a ver com... Eu não entendi o que você queria da relação do IDH. Deixa eu só formular novamente. Você está me ouvindo bem agora? Eu só vou chegar um pouquinho aqui, pode falar. Sim. Desculpa. Primeiro eu coloquei, você entendeu a colocação quando o colega Elvis escreveu lá o texto e explicou, é que nas matérias que eu vi, o que coloca a capital do nosso estado, daqui da Bahia, atrás de outras capitais brasileiras, é porque quando se analisa o IDH, Salvador é muito deficitária comparando-se com as demais capitais. Aí eu aproveito o ensejo, além de pontuar isso, porque foram as matérias que eu vi, para perguntar, o IDH, esse conceito de IDH, está diretamente relacionado a esses aspectos de urbanização dos municípios no Brasil? É essa a pergunta. Entendi. Vamos lá. O IDH, ele é um índice de desenvolvimento humano, e um ponto aqui, né? Por isso que eu tinha perguntado para o colega. Caiu em relação a quê, né? Aí ele falou sobre população. Porque quando a gente está avaliando urbanização, população é população. Só para vocês terem uma noção, vou colocar aqui para vocês as regiões mais urbanas que nós temos. E aí eu vou entrar na parte de DH para te explicar, tá? As regiões mais urbanas, vou pegar das mais urbanas para as menos urbanas, tá? A região mais urbana que nós temos é a região sudeste. Ok. Que, por sinal, é a mais populosa e, por sinal, é a mais industrial. E aí, aqui, ok, tudo bem, combina super, tá? A segunda região mais urbana que nós temos é a região centro-oeste, que é a região menos industrial que nós temos no país e a região menos populosa que nós temos no país. Então, a gente tem que ter um cuidado, que quando eu estava falando sobre urbanização para vocês, eu sei que quando a gente fala sobre urbanização, a gente tende sempre a pensar em muita gente. Mas a ideia aqui é pensar em muita gente morando na cidade em relação à área rural. Então, eu preciso fazer uma comparação entre a área rural e a área urbana. Por exemplo, o Centro-Oeste, ele é o menos populoso do Brasil. E, mesmo assim, é a segunda região mais urbanizada. Por que é a segunda região mais urbanizada? Porque quando a gente faz uma comparação entre a proporção de pessoas vivendo em áreas urbanas e vivendo em áreas rurais, ela é a segunda maior do país, ok? Por exemplo, a região menos urbana que nós temos, aí eu tenho Sudeste, Centro-Oeste e Sul, 4, região Norte, e a região Nordeste é a região menos urbana que nós temos. Porém, é a segunda região mais populosa. E aí, o nosso colega tinha falado, Salvador, né, Bahia, desculpa, agora não me lembro, Salvador, né, caiu em relação às outras metrópoles. Caiu em relação ao quê? A população? Aí, ok. Mas aí, cair em relação à população não significa que a gente vai ter uma diminuição de urbanização. Para eu ter diminuição de urbanização, eu preciso de pessoas indo para a área rural. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que avaliar os indicadores separadamente. Tá? Eu sei que, obviamente, urbanização, ele é um conceito demográfico, ele é um conceito que envolve pessoas, ele é um conceito de pessoas, tá? Mas aqui, nesse caso, é pessoas vivendo em áreas rurais
ou em áreas urbanas, ok? Eu vou colocar depois até para vocês, vou colocar um quadrinho para vocês memorizarem, né, essa questão da urbanização, essa questão da população e da questão da industrialização. Agora, sobre o IDH. O IDH, ele é um índice de desenvolvimento humano. E ele vai levar em consideração 3 coisas. Ele vai levar em consideração a renda per capita. Então, quanto que está sendo gerado de valor de PIB, de produto interno bruto, o que eu estou ganhando dinheiro ali, tá? O dinheirinho que eu estou ganhando no local, dividido pelo número de população, porque per capita significa por cabeça. Então, se eu tenho R$1 milhão, eu ganho R$1 milhão, eu tenho 1 milhão de pessoas, eu vou ter R$1 para cada pessoa, tá? Então, eu vou ter uma renda per capita baixa. Mesmo que R$1 milhão seja muita coisa, tá? Eu tenho renda per capita, eu vou ter expectativa de vida. Então, é a esperança de vida ao nascer, né? E eu tenho taxa de escolarização. Então, são 3 indicadores que eles vão ter que agir junto. Então, não necessariamente uma área muito urbanizada, ela vai ter um IDH muito alto. Até mesmo porque eu posso ter um IDH alto, mas isso aqui não refletir a realidade, porque eu posso ter um índice de Gini muito grande, que é um índice que mede a desigualdade de renda. E aí eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro e de Niterói, que assim, são números que eu conheço, tá? O Rio de Janeiro, ele tem um IDH bom, ele tem um IDH que já é considerado médio alto, ok? Só que ele tem uma desigualdade de renda muito grande. Então, nesse caso especificamente, eu tive muita urbanização e tem um IDH alto, mas isso não significa que pode ser reproduzido para outras áreas. Por exemplo, São Gonçalo, como eu falei para vocês. Eu tenho uma urbanização muito grande, eu tenho 1 milhão de pessoas vivendo em São Gonçalo. Só que o IDH lá é muito baixo. Eu tenho uma renda per capita lá baixa, eu tenho uma expectativa de vida lá baixa, porque é muito violento, e eu tenho uma taxa de escolarização lá baixa. Por mais que seja muito urbano e seja muito populoso, tá? Vou dar um exemplo agora de Niterói. Niterói, ela tem uma urbanização menor, né? Ela é menos populosa. Eu tenho aqui 520 mil habitantes. E mesmo assim, eu tenho um IDH muito alto. Se eu não me engano, Niterói está entre os 5 maiores do país. A renda per capita daqui é R$4.000. Isso é muito alto. Né? Do Rio de Janeiro é 2 mil e pouco. Isso aqui é muito, muito alto. Só que tem uma desigualdade de renda muito grande. Então, tem gente ganhando muito dinheiro e tem gente ganhando muito pouco dinheiro. Então, é uma área menos urbanizada, porém, tem um IDH mais alto. Então, assim, esses índices, eles atuam sozinhos. Por mais que vocês consigam fazer uma avaliação em conjunto, não necessariamente diretamente correlacionados, uma área que vai ser muito urbana vai ter um IDH muito alto, ou uma área que tem um IDH muito alto, ou uma área que vai ser muito populosa vai ter um IDH muito alto. Por quê? Porque os mecanismos de análise do IDH, eles são mecanismos que são muito suscetíveis a flutuações, eles mudam muito, tá? Por exemplo, a China, vou dar um exemplo que é fora do Brasil, tem uma renda per capita que assim, eles têm um PIB muito grande, mas uma renda per capita muito baixa, porque é 1,4 bilhão de pessoas, né? Então, ele tem um IDH baixo, mas é um país extremamente rico, é um país extremamente urbanizado, tá? Então, é nesse sentido que pode-se avaliar? Pode. Mas a gente não vai usar como a base para aquele fenômeno estar acontecendo. IDH e urbanização são diretamente relacionados? Não. Mas eu posso analisar em alguns contextos? Posso. Tá? Posso por quê? Porque na área urbana eu vou ter maior expectativa de vida do que na área rural. Na área urbana eu vou ter mais taxa de escolarização do que na área rural.
o que vocês estão me falando? Vocês estão avaliando Salvador com Recife, não foi? Alguma coisa assim do tipo? Desculpa, agora já me mais. Vocês estão avaliando para mim... Vocês estão avaliando para mim metrópoles. Aí não. Para eu avaliar o IDH, como o IDH ele é importante, vai ter que ser entre área rural e área urbana. E aí, nesse quesito, né, aí vai ficar um pouquinho deficiente. Se a gente ficar avaliando IDH e urbanização por regiões metropolitanas, áreas metropolitanas. Salvador, por mais que tenha diminuído em termos de população, o que é normal, tá? A gente diminuiu bastante, a gente viu isso na última aula. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Salvador já é cidade, de uma certa maneira, né? Já exerce atratividade há muitos séculos, tá? Então, é nesse sentido aí. Só que Fortaleza, Recife, na verdade, tem se destacado por outros pontos, ok? Então, que bom. É isso. Magno entendeu? E, gente, tudo isso que vocês estão me perguntando são perguntas extremamente interessantes e que pode vir, assim, eu gosto muito que vocês estão olhando para as notícias e colocando ali um teor crítico. É importante a gente também fazer essa avaliação. Será que tem relação? Então, porque quando cai na prova, a gente... Poxa, fiquei na dúvida, não perguntei para a professora. Juliana tinha levantado a mão, pode perguntar. Foi aquela hora. Ah, já respondeu. Ah, então tá show. Então, é isso. É extremamente interessante a gente fazer essa colocação, né? Então, aqui o Sudeste é a região mais urbanizada que nós temos no país. O Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada. Muita gente erra isso, tá? Então, vou botar um grande importante aqui. Por que muita gente erra isso? Porque a tendência sempre é de vocês fazerem associação que quanto mais industrial, mais urbanizado é. E aí vocês também fazem uma associação de que quanto mais populoso, mais urbanizado é. Também, se vocês forem fazer isso, pode errar. Lembra que urbanização é a relação entre pessoas vivendo na área rural, urbana, em detrimento da área rural. No Centro-Oeste, a área rural, ela é basicamente as fazendas do agronegócio. A maior parte da população do Centro-Oeste vive nas áreas urbanas. Vive em Brasília, vive em Goiânia, tá? E a urbanização do Centro-Oeste, ela foi uma urbanização criada pelo Estado brasileiro. Foi o JK que foi lá e fez Brasília. Foi o JK que foi lá e fez projetos de povoamento para o Centro-Oeste. Foi o regime militar que fez processos de agrovilas, projetos de colonização para o Centro-Oeste. Então, o Centro-Oeste hoje, ele é a segunda região mais urbanizada do Brasil, mas essa urbanização ela foi criada. E aí, né, a gente tem a questão do agronegócio, que expulsou as populações das áreas rurais e elas foram, né, para as áreas urbanas. A terceira região mais urbanizada é a região sul. Acho que vocês conseguem perceber. Por sinal, a região sul tem o maior IDH do Brasil. Tá? O maior IDH. Então, aí, ó, vou trazer esse ponto que o Magno trouxe para a gente em sala de aula, né? Então, a terceira região mais urbanizada é a que tem o maior IDH, tá? A região norte é a quarta região mais urbanizada e a região nordeste é a quinta mais urbanizada. Professora, como assim a região nordeste é a menos urbanizada do Brasil? Gente, sim, por quê? Porque na região nordeste, na área rural, a gente tem muitas possibilidades de agricultura de subsistência, de polos de fruticultura. Então, o campo na região nordeste, ele foi o menos repulsivo. Menos repulsivo. No campo da região nordeste, na área rural da região nordeste, eu tenho fruticultura. Eu tenho pecuária. Então, eu tenho polos de desenvolvimento econômico que fez com que a população ela não fosse tão expulsa assim para as áreas urbanas, tá? Mas a diferença entre região norte e região nordeste é bem pequena, né? Até mesmo porque na região norte, o campo... O que é o campo na região norte? É a floresta amazônica, tá? Então, tem uma densidade demográfica baixíssima, tá? Então, temos aí um ponto que a gente precisa olhar com carinho. Quais são as regiões mais urbanizadas e as menos urbanizadas do Brasil e por quê?
E aí a gente viu que os principais vetores de urbanização foi o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, e a industrialização, que gerou empregos para a gente, tá? Falando aí um pouquinho, né, só revisando para a gente, a urbanização brasileira, ela foi desestruturada, porque ela foi muito rápida. Lembra que eu falei para vocês que a gente começa a urbanizar o Brasil na década de 40? Na década de 70, o Brasil já era um país urbano. A gente levou, década de 70, já era um país urbano. A gente levou 30 anos para urbanizar o Brasil. Isso é muito rápido, tá? Muito rápido. E essa urbanização, né, assim, do nada chegou gente. Vai gerar diversos problemas, né? E aquilo que eu falei para vocês, quais problemas a gente vai gerar? E aí, nesse sentido, é que eu acho que também a gente pode ter questão. Problemas de ordem, né? Habitação, falta de habitação, tá? População em situação de rua. Então, a gente vai ter muitos moradores de rua. População em situação de rua. A gente vai ter muita violência urbana. Quem vive em metrópole sabe que isso aqui é um problema, uma desgraceira. Eu morei quase toda a minha vida no Rio de Janeiro, né? A pessoa olha para minha cara e fala assim, vou assaltar a Jéssica. Eu fui assaltada para, sei lá, umas 3, 4 vezes, né? E aí, então, violência urbana é uma das grandes características das cidades brasileiras, na verdade, das grandes metrópoles. A gente tem uma outra coisa chamada de segregação socioespacial. Essa palavra é uma palavra bonita para falar do fenômeno de que, quando eu formei a cidade, eu separei o pobre do rico. Não é uma lei que existe, mas a gente vê que, claramente, existe uma parte da cidade que é onde a população de menor poder aquisitivo vive, e existe uma parte da cidade que a população de maior poder aquisitivo vive. E, geralmente, o Estado, né, a prefeitura, o governo, né, a parte do governador, ele vai olhar mais para a parte da cidade onde vive a população mais rica. Né? Os melhores transportes vão estar na parte da população mais rica. Né? O melhor saneamento básico vai estar na parte da população que vive na parte mais rica. E as populações mais pobres, elas vão estar sempre em deficiência. É por isso que muitas vezes a gente fala que a população pobre ela é marginalizada, porque ela está à margem da cidade. Por quê? A segregação socioespacial colocou as populações mais ricas no centro, que são as áreas que são as melhores áreas, e jogou as populações mais pobres para as margens. Então, por isso que a gente fala que as populações pobres, elas são marginalizadas, porque elas estão à margem da cidade. Tá? Isso é segregação socioespacial. A gente tem falta de mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? A mobilidade urbana é como a gente se desloca na nossa cidade. Tem momentos aqui que 6 horas da tarde, quando a gente tem ali o pico do horário do rush, eu tenho que ir andando para o trabalho, às vezes, né, que eu vou dar aula, eu tenho que ir andando, porque se eu for de ônibus, eu vou levar mais tempo do que eu for andando. Né? Aqui, de uma certa maneira, eu tenho bicicleta, né? Então eu vou e pego bicicleta, tem ciclovia, eu pego bicicleta. Porque se eu for de ônibus, eu não chego. Eu morava numa área muito periférica lá no Rio de Janeiro, que às vezes que eu pegava vindo a Brasil era 2 horas, 3 horas para me deslocar para ir e para voltar do trabalho. Então, falta mobilidade urbana, tá? A própria questão de poluição, questão de deslizamento de terra, enchentes, tudo isso aqui são consequências de uma urbanização que foi muito rápida, tá? Aqui em Goiânia também é assim, quando está a hora de pico, você não consegue andar de carro. Exatamente, porque cresceu muito rápido, não conseguiu estruturar ali um projeto, né, de engenharia de transporte, e é o caos, o caos. Gente, eu vou finalizar a minha aula aqui, falando de problemas urbanos para vocês, ainda tem um tempinho, então vocês vão me aguentar só mais um pouquinho. Ficou aqui no cantinho, eu vou tirar, tá? Porque eu acho que isso é importante. Vou pegar esse ponto aqui. Favelização e periferização. Favelização e periferização. Tudo isso aqui é resultante
de uma urbanização muito rápida. Eu só vou pedir para ter cuidado que, por mais que no Brasil a gente utilize isso como sinônimo, periferia é favela e favela é periferia, isso não é verdade na geografia, tá? Favelização é a formação de favelas, tá? Até ano passado, o IBGE não chamava de favelas. Formação de favelas. Até o ano passado, até o censo de 2022, o IBGE chamava de aglomerado subnormal. E o que é uma favela? Uma favela é uma área irregular onde eu tenho uma população de menor poder aquisitivo vivendo, e ela vai viver nessas áreas irregulares, onde eu tenho uma baixa eficiência ou até mesmo uma ausência do Estado, porque é uma área irregular, né? Depois de um certo tempo, né, a gente vai ter ali uma população indo para essas áreas favelizadas, e aí isso vai causar uma pressão no Estado, e aí o Estado ele vai ter que olhar para essas áreas, porque tem uma demanda muito grande em relação a essas áreas. Mas as áreas favelizadas, elas, principalmente do Sudeste, né, são áreas onde a gente tem saneamento básico muito ruim, onde a gente não tem, a gente tem ausência do Estado mesmo. E esse Estado, a ausência desse Estado, ele é substituído pelo tráfico, é substituído pelas milícias, é substituído por um poder paralelo. Por quê? Porque é uma área onde o Estado é ineficiente, ou tem uma ausência do Estado, tá? Já a periferização, a periferia é uma área em volta do centro. Então, o que acontece? Quando as pessoas chegaram nas cidades, elas queriam morar no centro, na área central aqui, ó, na área A. Porque no centro tem emprego, no centro tem melhor qualidade de vida, no centro tem mais escolas, no centro tem faculdade, todo mundo quer morar no centro. Só que o centro, quando as pessoas vão indo morando lá, ele vai ficando mais caro. As áreas centrais, elas são mais caras. O sítio urbano ele vai ficando mais caro. E aí, o que as pessoas vão começar a fazer? Elas vão começar a morar em volta desse centro. Eu não tenho dinheiro para morar na área A, mas eu tenho dinheiro para morar na área B. Então, eu vou morar na periferia da cidade A. Eu vou morar num município que é periférico, ou seja, que está em volta do centro. Como, né, no nosso processo de urbanização, as pessoas que foram morar nas periferias são pessoas mais pobres, e a gente faz uma associação entre favelas e pessoas pobres também, então, se na favela a gente tem pessoas pobres, né, pessoas mais empobrecidas, pessoas de população de menor poder aquisitivo, e na periferia a gente tem população de menor poder aquisitivo, a relação que a gente faz como relação errada é que favela é igual à periferia, e não é, tá? As favelas, elas podem estar no centro. Eu posso ter favela no centro. Vou desenhar até aqui para vocês. Ó, vamos botar aqui. Eu posso ter favela aqui, dentro das áreas centrais, como eu posso ter favelas nas áreas periféricas. Tudo bem? E aí, o que acontece? Isso aqui, essa organização que eu estou mostrando para vocês, foi uma organização que ela começou a ficar muito complexa. Então, a partir da década de 70, a gente passou a chamar isso aqui, esse conjunto de municípios que integram uma área central, uma cidade central, e os municípios ligados a eles, de região metropolitana. Vocês provavelmente ouviram eu falar que eu moro na região metropolitana no Rio. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu não moro na cidade central, mas eu moro dois municípios que são periféricos, que são em volta dessa área central. Então, é um conjunto de municípios ligados a uma cidade central e que estão integrados a ela de alguma maneira. Eu consigo pegar um ônibus aqui na porta da minha casa e ir ali para o Rio de Janeiro. Eu consigo pegar uma barca, né? Porque eu tenho que passar tem uma Bahia aqui, né? Mas em outros municípios lá da região metropolitana do Rio, eu posso pegar um trem, eu posso pegar um metrô, tá? Então, a gente vai surgir com essa ideia da região metropolitana. Só mostrando aqui um pouquinho dos slides, tá? Que eu mostrei para vocês, que eu montei para vocês, é porque às vezes eu vou falando antes mesmo de passar o slide, tá? Então, aqui taxas de urbanização brasileira, a gente consegue ver aqui de fato, né? Que a região sudeste é a região mais urbanizada, com 92% da população vivendo em áreas urbanas. Depois, a gente tem aqui a região centro-oeste, 88%. Depois, a gente tem
né? Vou até excluir aqui o Brasil. Depois a gente tem a região sul, e aí perceba que a diferença entre a região norte e nordeste é bem pequena, mas a região nordeste ela é menos urbanizada do que a região norte, tá? Deixei esse slide aqui explicando um pouquinho a urbanização de cada região, depois vocês dão uma lida, tá? Então, na região sudeste é por causa da urbanização, tal. Uma metropolização, né, formação de metrópoles. Gente, um ponto importante aqui é que quando a gente tem uma cidade A e uma cidade B se formando, elas vão sempre tender a crescer horizontalmente, tá? Então, elas vão ir para os lados, né? Primeiro cresce para os lados. Vai chegar um momento em que eu vou ter a junção de A e eu vou ter a junção de B. Eu não sei mais onde termina a cidade A e onde começa a cidade B. Isso é muito comum acontecer no Brasil, tá? A gente vai chamar esse processo aqui de conurbação, que é a junção física entre duas manchas urbanas onde eu perco o limite entre elas. Não sei se vocês conseguem ver isso aí na cidade de vocês, né, no bairro que vocês moram. Vocês não sabem exatamente onde acaba um bairro e onde começa outro bairro, administrativamente falando. Não tem uma linha ali de fronteira. É tudo junto. Você sai de um bairro, entra no outro bairro, e parece que você está no mesmo lugar. Você está na mesma mancha urbana. Isso é conurbação, isso é uma área conurbada, tá? E aí vai chegar um momento que não tem mais como crescer para os lados, vai crescer para cima, que é o que a gente chama de verticalização. Áreas muito metropolizadas, cidades muito metropolizadas, elas têm muitos prédios. Porque se a gente for pensar, uma casa, cabe uma família. Mas se eu construir naquela área daquela casa um prédio de 20 andares e eu botar, no mínimo, uma família por andar, naquele mesmo lugar que cabia uma família, agora vão caber 20 famílias. Aqui eu moro em prédio. Aham. Aqui deve ter 17 andares. Aí. Eu penso. No seu andar, eu moro também em prédio. No meu andar, são 4 apartamentos por andar. E mesmo assim, isso não é muito comum. Às vezes tem até mais. Imagina, se eu tenho 4 famílias por andar, 17 andares. É muita gente. Então, a verticalização, ela foi feita para receber muitas populações, tá? Aqui mostrando para vocês, tá tudo explicadinho, tá, gente? O que é uma região metropolitana, um conjunto de municípios integrados socioeconomicamente a uma cidade central, né? Aqui a gente tem região integrada de desenvolvimento, que é quando dois municípios, eles estão fora do estado, falando aqui de rede urbana brasileira. Tudo isso aqui eu já falei para vocês durante a aula de hoje, tá? Hierarquia urbana, né? Metrópole nacional e etc. Aqui, ó. Tá vendo esses nozinhos que a gente tem? Isso é rede urbana. Parece uma rede mesmo, tá? Onde os nós da rede são as cidades. E as linhas da rede são os transportes, são as comunicações. E aqui, ó, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, as grandes metrópoles nacionais, tá? Então, vocês estavam falando para mim de Fortaleza, né, Recife, metrópoles regionais, ó, elas são importantes, elas são laranjinhas. Elas são menores do que as metrópoles nacionais, mas são metrópoles, tá? E é nesse sentido aí que a gente precisa, então, compreender a parte de urbanização, tá? Finalizamos aqui nossa aula. A única coisa que eu gostaria de voltar é nessa parte aqui para vocês, da questão das consequências, tá? Essas consequências, esses problemas, eles têm um nome que pode aparecer na sua prova e vocês ficarem confusos, tá? Os problemas urbanos, eles têm o nome de macrocefalia urbana. E o que é macrocefalia urbana? É quando eu tenho uma cidade muito inchada e que ela vai reproduzir diversos problemas, tá? Eu sempre falo para os alunos lembrarem, né, quando uma pessoa ela acaba nascendo com macrocefalia. A macrocefalia é quando eu tenho algo que é muito grande, né? O cérebro, a cabeça está muito grande. É a ideia da cidade muito grande. Só que a macrocefalia, né? A caixa, né, da cabeça, ela vai ser grande, mas o cérebro vai ser mal formado. É um problema congênito, é um problema de formação.
A mesma coisa acontece com a cidade. Eu peço até perdão pelo exemplo, mas é para vocês lembrarem. O que é essa macrocefalia? Eu tenho uma cidade muito grande, muito inchada, mas totalmente mal formada. E aí, essa malformação, essa má formação, na verdade, ela está associada à estruturação da cidade, como ela nasceu. É um problema congênito da cidade. E aí, como que a gente pode resolver esses problemas? Pode passar por reurbanização, tá? Então, eu vou ter ali a reurbanização. Só que a reurbanização, ela nunca é perfeita, né? A reurbanização, ela é para fechar alguns probleminhas, tá? Mas, assim, não vai... Como que a gente vai resolver esse problema? É nascer de novo, né? No caso, a cidade vai ter que nascer de novo, ela vai ter que começar do zero, tá? E não tem como a cidade começar do zero. Então, a gente vai ter que conviver com esses problemas, tá? E aí, a parte da reurbanização, ele até que ajuda um pouquinho, tá? Mas, de uma certa maneira, também não vai gerar, assim, as melhores das questões. E aí, me perguntaram no começo da aula, né, como foi o G20, e aí, dentro desse G20, tem o U20, que é para falar sobre projetos de reurbanização em várias cidades do mundo, né, para, tipo assim, vamos discutir como que a gente pode melhorar esses problemas de urbanização. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, por exemplo, colocaram linhas expressas de BRT, né, que é uma parte, é um ônibus que só ele pode passar para tentar diminuir essa questão do tempo do trânsito e etc. Aqui na cidade que eu moro, nós temos muitas ciclovias, né, para tentar... Só que cada cidade, ela tem uma demanda, ela tem um desafio. E cada demanda, ela tem que ser tratada particularmente. Eu não posso pegar uma solução do Rio de Janeiro e colocar em Manaus. Eu não posso pegar uma solução de Recife e colocar, sei lá, em uma área em Goiânia, tá? Então, cada lugar que passou por esse processo de urbanização rápido, anônimo, desestruturado, vai demandar, né, soluções específicas. E eu acredito muito que essa parte de problemas urbanos, de macrocefalia, pode cair para vocês. Tanto a parte de problemas ambientais, quanto a parte de problemas sociais, né, de violência, segregação, mobilidade urbana, favelização, tá, de habitação, tá? Eu acho que realmente a gente pode passar por esse tipo de questão. Ok, senhores, é isso, então. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, o que leva uma pessoa a virar morador de rua? Desemprego, Juliana, desemprego, às vezes doenças mentais, né? Tem vários, assim, não ter acesso mesmo à habitação, porque a cidade, principalmente quando a gente fala da cidade, né? Cidades centrais, elas são caras, tá? Por exemplo, o Rio de Janeiro tá... A cidade do Rio de Janeiro é a terceira cidade mais cara do mundo, só perde para Nova York e Paris. Então, é muito caro, tá? E é isso. Alguma dúvida? Não. Nem levei tanto tempo assim a mais de vocês, mas espero que vocês tenham entendido, compreendido as particularidades de urbanização brasileira. É muita coisa, muitos conceitos, mas eu acho que se a gente focar ali naquelas partes importantes, já está muito bom. Ô, Jéssica, essa é a penúltima aula, né? Porque na próxima já vai ser a última para entrar no período de... Sim, de revisão. Revisão, né? Isso. Você vai, desse assunto e do próximo que você vai ainda dar, você vai colocar a lista de exercícios? Vou colocar a lista, com certeza. E as que você já mandou, você vai corrigir? Certo. Era isso, Jéssica, eu queria saber. Porque se eu falar, essa penúltima, próxima, dia 25, né? Ó, É a última aula. a próxima aula é a última aula, né? Sim. Antes da revisão, a gente vai dar agricultura, então a gente fecha. E aí, a próxima aula de revisão, a gente vai fazer questões. Sim. E aí, as listas, eu não consigo, assim, eu vou tentar trazer alguns pontos para trazer para a aula, assim, de umas questões que sejam mais desafiantes. E se vocês, por exemplo, fazerem uma questão que vocês não entenderam, eu peço para vocês me procurarem, porque assim, a gente não tem tanto tempo hábil, assim. E aí eu vou tentando fazer que nem eu fiz semana passada, que eu coloquei eu corrigi lista no YouTube, etc. Fazer uma coisa à parte para ajudar vocês.
Não sei se vocês viram, né? Que semana passada eu deixei uma lista de exercício corrigida, né? De todo o edital no meu canal do YouTube. E aí vai sendo assim, eu vou tentando fechar Não, nesse quesito. eu não vi, não. Mas a que você mandou, eu já fiz. Já fez? Olha, E aí, qualquer dúvida, você pode me mandar. Tem um gabarito ali, e aí... Eu fiz, né? Aham. A segunda lista eu errei 4 questões e acertei 16. A primeira eu errei só uma. Então, e aí vai assim, nossa, errei. Aí você vê lá o gabarito, tá, eu entendi o que eu errei. Aí, ok, se não entendeu o que eu errei, prof, não entendi, manda áudio, escreve aí, não tem problema, tá? Que a ideia é essa. E aí eu já vou sair daqui, a gente faz lista de urbanização brasileira. Ok, é isto. Espero, então, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Meus futuros concursados, tá? Estou muito aí tranquila com vocês, porque vocês estão indo muito, muito bem. E um beijo, um abraço, tá? Até mais.